dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Senhor, te louvamos, te agradecemos e agradecemos o teu nome pelo teu grande poder e pela tua infinita misericórdia. Se aqui estamos, ó Deus, é para te honrar e é para te glorificar. Então fala comigo e fala com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pode se assentar, né? Hoje nós estamos chegando ao fim, né? Falar sobre a fé e as obras é a última. Nós falamos a primeira vez que é conhecendo a fé na primeira semana, né? O poder da oração, o poder de pedir, o poder de estar na presença. E na segunda semana falamos sobre a fé salvífica, a fé para salvar. Na terceira semana falamos sobre a fé como dom. Na quarta semana falamos a fé como fruto do Espírito, né? Na quinta semana falamos sobre a fé como armadura do Espírito. E hoje nós vamos falar a fé e as obras. É somente para você entender, nós falamos sobre as manifestações da fé. Porque a fé, ela se manifesta de várias formas em nossas vidas. Então entenda que aqui, quando nós vamos falar sobre fé e obras, sabemos que as obras não salvam, mas nós sabemos que as obras, elas servem para nos abençoar, ou seja, e para abençoar o próximo. E nós vemos aqui no versículo 14, diz assim, ó: meu irmão, que proveito algum se alguém disser que tem fé, meu Deus, e não tiver obras? Porventura a fé pode salvar. Ou seja, a fé e as obras. Ou seja, nós temos que entender que as obras, elas nos acompanham todos os dias. É por isso que essa fé e as obras, ela é importante. Por quê? Porque esta é a fé para nós sermos abençoados. Ou seja, porque não basta eu dizer eu tenho fé, que Deus, ele vai me dar um serviço. E qual a obra que eu tenho que acompanhar? Entregar um currículo, sair atrás, ir lá, fazer entrevista, passar por entrevista. Se você tiver fé e fala, não, Deus sabe, Deus vai preparar, irmãos, não tem como. A sua fé precisa acompanhar muitas vezes, para me conquistar as coisas, as obras. Ou seja, o que é a obra? É aquilo que eu faço sem perder a minha fé. E eu digo, não, eu vou lá, porque Deus vai abrir a porta. Eu vou lá, porque Deus, ele vai preparar, ele vai agir. Então eu coloco a minha fé em ação. Eu não fico só com a minha fé parada, na expectativa. Eu coloco ela em ação. E é isso que nós vemos que Tiago, ele está falando. Que eu tenho que movimentar a minha fé, mas muitas vezes eu quero ser abençoado. Eu quero que a bênção do Senhor me alcance. Eu quero prosperar. O que eu tenho que fazer para tudo isso acontecer? É só ter fé? Não. Eu tenho que ter obra. Segunda coisa, eu tenho que fazer o que? Alguma coisa. Eu tenho que colocar isso em prática. O que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 9 e versículo 6? Todo mundo sabe de cor? Aquele que semeia pouco e aquele que semeia com abundância. Eu tenho fé que eu vou prosperar. Fé. E qual que é a minha obra? Semear. Não, mas eu tenho fé que eu vou ser próspero. Mas eu só semeio pouco. Eu vou colher bastante? Não. Por quê? É nesse aspecto que ele diz que a fé, ela é morta.
Porque eu não estou fazendo as obras que eu tenho que fazer. Eu digo, eu tenho fé, eu vou prosperar. Mas cadê a semeadura? Cadê a fé para semear bastante? É por isso que ele diz: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu vou prosperar. Então, para prosperar, o que eu tenho que fazer? Eu vou começar a semear. Vou começar a semear bastante, porque eu tenho fé que eu vou colher bastante. Eu vou semear bastante porque eu tenho fé que eu vou colher bastante. Mas nós temos só fé para prosperar e nunca fazemos uma obra, que é semear. Nunca semeamos. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Eu tenho fé. Deus vai abrir porta. Deus vai fazer. Deus vai abençoar. Cadê? O que você tem que semear? O que você tem que semear? É isso que muitas vezes nós precisamos entender. O que nós temos semeado? O que diz lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9? Todos também sabem, né? Toda leitura nós lemos, né, sobre dízimos e ofertas. 3:9, Provérbios. Que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus bens. Qual que é a obra? Honrar. Eu tenho honrado ao Senhor com os meus bens. Eu tenho honrado ao Senhor com a primeira parte da minha renda. É obra. Não, eu tenho fé. Fé sem obra é morta. Entenda que essa fé, o que Tiago estava dizendo, é a fé que nos leva muitas vezes a alcançar coisas. Mas para mim alcançar coisas, eu tenho que fazer o quê? Fazer a minha obra. Quer dizer, eu tenho que honrar ao Senhor com os meus bens. E no versículo 10 diz: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Mas eu quero somente a segunda parte. Eu tenho fé que Deus vai encher meu celeiro abundantemente. Isso é fé. E qual é as obras? Porque eu tenho honrado ao Senhor com os teus bens. Porque eu tenho honrado ao Senhor com as minhas primícias. Porque eu tenho honrado. Nós acabamos de ler o que aqui que a pastora Marisa leu? Malaquias 3:10. Não é isso? Olha que interessante esse versículo. Capítulo 3, versículo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Qual que é a obra? Trazer os dízimos. E a fé, fazer prova do Senhor. Entenda que esse é o único versículo que diz que nós podemos fazer prova do Senhor. Você não vai encontrar nenhum outro na palavra. Por que fazer prova? Porque você vai orar e dizer: Senhor, eu tenho feito. Senhor, eu tenho ofertado, eu tenho dizimado, eu tenho honrado ao Senhor com os meus bens, eu tenho semeado muito, Senhor. E eu tenho fé que o Senhor é poderoso para retribuir, prosperar a minha vida. O Senhor é fiel. Aí você vai mostrar a sua fé pelas suas obras. Fazendo o quê? Prova do Senhor. Olha que nós temos aqui: depois de fazer prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal,
vos advenha a maior abastança. É o Senhor que faz. Entenda uma coisa, é só o Senhor. Entenda que Ele não diz eu vou abrir uma porta, Ele diz eu vou abrir uma janela. Janela só abre para o lado de dentro, não abre pelo lado de fora. Somente o Senhor Ele tem. Só Ele tem o poder, mas você tem que ter o quê? A obra. Você tem que dizer, não, eu tenho fé, mas eu tenho as obras. E o versículo 11 diz assim, por causa de vós, repreenderei o... Eu posso orar repreendendo o devorador? Não. Não. Porque o único que pode repreender o devorador é o Senhor. E como eu repreendo o devorador? Quando eu dizimo e quando eu oferto. Então o Senhor olha para a minha vida e diz o quê? Por causa de vós repreender o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra. A vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. É Ele que repreende. Ele diz assim, não, na vida do meu servo você não vai tocar não. É verdade. Na vida da minha serva não. Nós não precisamos orar repreendendo o devorador. Porque quem repreende não é a nossa oração. Quem repreende é o Senhor. Diz, por causa de vós, eu vou repreender o devorador. Olha como Deus é tremendo. Ele vai repreender. É Ele. Então eu tenho que ter fé, mas eu tenho que também ter obras. Eu estou olhando o devorador e estou dizendo assim, eu tenho fé. Senhor, repreende o devorador. Dízimo e oferta. Senão não repreende. Você pode fazer campanha, você pode ter fé, você pode fazer o que você disser. O único que vai repreender é o Senhor. Quando realmente eu dizimo e eu oferto. E além dele repreender, ele abre ainda uma janela No céu. e vai vir a maior abastança. Ou seja, a bênção ela não vai vir hoje e vai embora amanhã. Ela vai vir hoje e vai permanecer na sua vida. Aleluia. Porque muitas vezes recebemos salário no saco. Hoje tem um monte. De repente, é isso que nós precisamos entender. Aqui alguns versículos, né? Eclesiastes 11 diz o que? Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Reparta com 7 e até com 8. Olha para você ver que interessante. É a fé e obra. Se eu quero prosperar, irmãos. Se eu tenho fé, não tenho fé que eu vou prosperar, eu tenho fé que eu vou alcançar, eu tenho fé que eu vou fazer isso. Começa a praticar as obras. Disse minha oferta. Essa é a primeira parte. Depois nós vamos para a segunda parte, irmão. Eclesiastes capítulo 11 diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparta com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Lançar. Eu tenho que ter fé para lançar. Lançar é a obra. Lança o teu pão sobre as águas. Mas o que me chama a atenção desse versículo é o versículo 4, que diz assim, ó, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca semeará. Ou seja, eu tenho fé, não, mas hoje o tempo não está bom para semear, não vai chover. Eu tenho fé, mas hoje não vai dar. Eu tenho fé, não, mas hoje nunca faz a obra, porque sempre está olhando para o tempo. Hoje eu não tenho dinheiro, não, mas se eu tivesse, eu ia fazer. Não, se eu tivesse, eu ia dar. Se eu tivesse, sempre no eu tivesse. Eita Deus. Fé e obra é o quê? Não, Senhor, eu tenho pouco, mas eu vou começar deste pouco. Se a Bíblia diz ser de fiel no pouco, que no muito. Mas se o meu pouco, eu digo é pouco, não dá. Eu observo para o vento, não tenho. Eu nunca vou chegar a. É isso que nós precisamos entender.
Nós precisamos semear, sem olhar para o tempo. O que é olhar para o tempo? Dificuldade, momento, o tempo que eu estou vivendo, o momento que eu estou vivendo, a minha oferta, o meu dízimo tem que ser fora do momento. Tem que dizer, não, eu vou fazer, porque eu posso estar passando por um momento hoje, mas se eu começar a semear, esse tempo ele vai passar, e amanhã eu vou colher. Isso é fé e obras, entenda isso. É por isso que muitas pessoas aí nós vemos que elas são abençoadas, prósperas. Daí você olha a vida dele, mas ela não tem fé para salvar, mas quem sabe ela tem fé para ser abençoada. Ela tem fé para dar, para plantar, para fazer obra. Essa fé que Tiago está falando é uma fé que realmente muitas vezes nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Meu Deus. Aplique ela no seu dia a dia. Não, eu tenho fé que eu vou conquistar muitas coisas. Comece a plantar muitas coisas, Lord. Tiago capítulo 2, versículo 15 e 16 diz assim: e se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, de proveito virá daí. Ou seja, quando ele associa, por isso que eu falei a primeira parte, quando ele associa fé e obras, ele está associando fé e plantação. Ou seja, obras é quando eu ajudo. A primeira parte, eu semeio aonde? Na igreja. E a segunda parte, eu ajudo os irmãos. Eu tenho fé, mas nunca dá nada para ninguém. Eu tenho fé, mas nunca reparte nada com ninguém. Vem um necessitado, vem até ele, e ele com condição e diz, não, vai em paz, eu vou orar por você, eu tenho fé que Deus vai preparar alguma coisa. Deus já preparou, você que não deu. Você teve a fé, mas não teve as obras. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É a luz, irmãos, que vai resplandecer em nós. Diante do que? Das nossas boas obras. As boas obras. E as nossas boas obras para quem que é? É só para você? Ou boas obras é para as pessoas? Então tenho fé e as obras. Provérbios capítulo 19 e versículo 17. Só para você poder entender. Dezenove. E 17, diz assim, ó: ao Senhor se empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Quem que vai pagar o meu benefício? Jesus. Senhor. Senhor. Mas ao Senhor se empresta o que se compadece do pobre, Ele me pagará o benefício. Mas muitas vezes eu me compadeço, eu tenho essa obra para me compadecer. Eu quero que o Senhor me pague, eu quero que o Senhor me dê. Eu tenho fé que Deus, Ele vai fazer.
mas as minhas obras não acompanham. Não acompanham. Então todas as vezes que eu faço, que eu dou ao pobre, que eu faço a alguém, a Bíblia diz que eu estou emprestando a Deus. Será que você tem empréstimo com o Senhor ainda? Quantos empréstimos com o Senhor você tem? O Senhor fica devendo alguma coisa para alguém? Então se eu empresto para Ele, quem que vai pagar? Deus. Mas se eu não empresto nada, não tenho nada para receber. É isso que nós precisamos entender. Nós temos fé, mas as obras têm que acompanhar para me alcançar alguma coisa, para me conquistar alguma coisa. Porque eu vejo necessidade, eu vejo o pobre, e o que eu faço? Não dou para ele. Não é emprestar, é dar. Porque quando eu dou, eu estou emprestando ao Senhor. E o Senhor, Ele vai me pagar. Já que nós estamos aqui em Provérbios, vamos ver. Provérbios capítulo 28. Porque dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Então entenda, o que dá ao pobre não terá necessidade. Isso é obra. Quando o Tiago está falando é sobre isso. Eu vejo o pobre e eu tenho condições de fazer, mas o que eu faço? Vira as costas, oro, e não, vou interceder. Deus vai preparar para você. Irmão, se você não tiver condições é uma coisa, mas muitas vezes temos a condição, mas não fazemos. Daí ficamos somente com a nossa fé. E a Bíblia diz que aquele que dá ao pobre não terá necessidade. Ele é perfeito. Não vai ter. Porque você aprendeu a dar. E quando nós aprendemos a dar, nós vemos que verdadeiramente o Senhor, Ele nos abençoa. Salmos capítulo 4, versículo 1. Olha que interessante. Salmos 4. Quatro não, irmãos, é 40. 40. Aleluia a Deus. Ele é perfeito. Esse é bem conhecido. Aleluia a Deus. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Ou seja, então em alguns momentos das nossas vidas é necessário nós esperarmos no Senhor, É verdade. confiarmos no Senhor, plantarmos as nossas obras no Senhor.
Não ter pressa, porque por que paramos de plantar muitas vezes? Porque temos pressa para colher. Nós plantamos, já queremos ver a recompensa. Logo, amanhã não, já ajudei hoje. Eu dei para ele hoje, cadê, Senhor? No outro dia, Senhor, cadê um? Não entendemos que nós temos que ter o quê? Paciência para esperar. Esperar o momento certo. Provérbios capítulo 3. E versículo 27. Que diz assim, ó: não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando na tua mão a capacidade de fazê-lo. Não diga ao teu próximo, vai e volta-te amanhã, que te darei, se já os tens contigo. Então, fé e obras é isso. É quando nós olhamos e não diga ao teu próximo, vai e volta-te amanhã, que amanhã te darei, se já o tens contigo. Já tem na sua mão. Não deixe de fazer o bem a quem o merece, estando na tua mão a capacidade de fazer. Se eu posso fazer hoje, por que eu vou mandar ele voltar amanhã? Por que eu vou dizer não tem? Ah, não tem jeito. Volta amanhã, quem sabe amanhã. Então entenda que muitas vezes nós temos fé, a nossa fé é tão forte, mas não conseguimos nada. Sabe por quê? Porque é só fé sem as. Mostra-me a tua fé, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas. Se eu ajudar, se eu dizimar, se eu ofertar, se eu ajudar o meu próximo, não tenha dúvida, Deus ele vai te retribuir. Você vai conseguir. Você vai ser o que? Abençoado. Mas eu preciso fazer o que? Tudo isso. Tiago, vem Tiago. Capítulo 4 e versículo 17. Que diz assim: aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Aquele que sabe o bem que deve fazer, que tem condições para fazer, que tem condições para dar, que pode fazer, mas não faz, o que acontece com ele? Comete pecado. É por isso que muitas vezes a fé e as obras é essa. Eu tenho fé, mas eu não faço bem para ninguém. Eu tenho condições, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu nego para todo mundo. Como que eu vou prosperar? Como que eu vou ser abençoado se eu não faço o que a palavra diz? Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete. Olha que interessante. Então estamos falando sobre fé, estamos falando sobre obras. Mas as minhas obras têm me acompanhado? As minhas obras têm me seguido? Ou eu só tenho dito, não, vai e faz, Deus vai prosperar, Deus vai enviar, sendo que está na tua mão para fazer. E não faz. Nós precisamos entender fé e obras. Fé sem obras, ela é morta. Não, eu tenho fé que um dia eu vou ser abençoado. Mas Deus dá condições para ele ser dizimista. Deus dá condições para ele ser ofertante. Deus dá condições para ele ajudar o próximo. Deus dá condições para ele fazer para o próximo. E o que ele faz? Nada. Só fica na fé. Não, eu tenho fé que Deus vai fazer. Irmãos, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Para Ele fazer, você tem que praticar as obras.
Você tem que cumprir a palavra na sua vida. Você sabe. Não pode ser negligente, irmão. Muitas vezes você diz, não, mas eu não quero, não. Você está sendo negligente. Está correndo risco de ir para o inferno. Meu Deus, olha. Porque você podia fazer e não Fez. Entenda isso. Não estou dizendo, Deus ele entende quem pode fazer e quem não pode fazer. Endurece o coração. Quem não faz por negligência é pecado. Porque você está negligenciando, você diz, não vou fazer. Eu não vou dar, eu não vou ajudar. Esse daí não merece. Irmãos, ninguém merece. Eu tenho que fazer porque eu sei o bem que eu devo fazer. Então eu tenho que praticar. Porque todos, nós também não merecemos. Não é mérito. Entenda isso. Não entre nessa de mérito. Não ele merece, aquele merece. Nós não merecemos nada. E por que fazemos? Porque sabemos que o bem que devemos fazer. Então não vamos negligenciar. Vamos começar o que? A prática. Tiago capítulo 2, versículo 22. Que diz assim: vens ver que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então a minha fé ela vai ser aperfeiçoada pelas obras. Sou dizimista, sou ofertante, eu ajudo as pessoas, eu dou, eu entrego, o que eu tenho eu reparto. Não, é obras. Então a minha fé ela vai ser aperfeiçoada em tudo isso. Mas quando eu faço de que jeito? Gálatas, abra em Gálatas capítulo 6. Como que a minha fé é aperfeiçoada? Gálatas 6, 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Para minha fé ser aperfeiçoada, irmãos. Que diz assim: e não nos cansemos de fazer, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Fazer o bem cansa ou não cansa? Cansa. Não, cansei de ajudar essa pessoa, não ajudo mais. Cansei de dar oportunidade para ele, não dou oportunidade mais. Cansei de ir lá fazer. Sabe qual é o problema que nós cansamos, irmãos? É porque nós estamos interessados em saber o que a pessoa vai fazer com a ajuda que nós damos. É verdade, desse jeito mesmo. Daí nós cansamos por quê? Não, fui lá, dei o dinheiro para a pessoa, ela estava sem arroz, sem feijão, ela foi lá comer lanche. Você acha uma coisa dessa? Mas você deu, não é da pessoa, não é mais seu. A pessoa faz o que ela, a sua bênção vai vir do mesmo jeito. Mas nós estamos interessados em o que a pessoa vai fazer com o te ajuda. Daí isso nos cansa, porque eu não estou preocupado em ajudar, eu estou preocupado em cuidar da vida da pessoa. Em cuidar o que ela está fazendo, não. Se eu não ficar preocupado, eu vou dizer, Senhor, eu estou dando, eu não sei o que ele vai fazer, mas a minha bênção vai vir. E se ele precisar de novo, eu vou dar de novo. E de novo, eu não vou me cansar de fazer o bem. É aí que a minha fé é aperfeiçoada, porque eu paro de olhar para o que a pessoa está fazendo e começo a dizer, Senhor, eu vou continuar fazendo. Senhor, eu vou continuar ofertando, eu vou continuar dizimando, eu vou continuar ajudando, eu vou continuar contribuindo. Senhor, eu vou continuar, porque eu vou parar de olhar ao redor. Porque se eu olhar, nós vamos nos cansar. Não adianta. Porque você está mais preocupado com aquilo que você deu e o que a pessoa fez,
em você fazer o que? De novo. Então entenda isso. Não vos canse de fazer o bem. A sua fé ser aperfeiçoada. Para nós a fé ser aperfeiçoada. Por quê? Porque ela acompanha as obras. Você não vai ficar olhando o que a pessoa vai fazer, vai ficar olhando o que você vai colher. Senhor, eu tenho plantado e eu vou colher. Filipenses capítulo 2. E o versículo 3. Para minha fé ser aperfeiçoada, a segunda coisa: nada façais por contenda ou por vã glória, mas por humildade, cada um considere outros superiores a si mesmo. Cada um. Não faça por contenda ou por vanglória. O que é contenda? É discussão, é briga, é confusão. Eu tenho que fazer, mas se eu não fizer uma confusão antes, eu não faço. Se eu não gerar um debate antes, eu não dou. Se eu não saber aonde que vai, o que vai ser feito, o que vai ser colocado, não tem nada, não. Gera-se uma contenda. E a Bíblia diz, não faça por contenda. Ou senão por vanglória, não, se não colocar meu nome aí na lista aí, falar que foi eu que fiz, não tem nada feito. Se não citar o meu nome, que fui eu que fiz esta obra aí, vanglória. Então, para a nossa fé ser aperfeiçoada, nós temos que fazer, a Bíblia diz, por humildade. Por humildade. Não quero reconhecimento. Não quero debates, não quero vanglória. Eu fiz, porque eu sei o bem que eu devo fazer, e eu vou continuar fazendo, porque a minha fé vai continuar sendo aperfeiçoada nas minhas obras. Eu não perco a fé e também não perco as obras. Eu continuo fazendo. E é isso que muitas vezes nós precisamos fazer. Colocar tudo isso em prática para Deus abençoar as nossas vidas. Abra em Colossenses, capítulo 3, e versículo 23. Terceiro ponto, para a nossa fé ser aperfeiçoada. 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que colocar o que? O meu coração. Eu estou fazendo para você, mas eu não estou vendo você, eu estou fazendo para o Senhor. E por que eu tenho que fazer isso? Lembra que Jesus disse: tive fome, tive sede, não me deste beber. Estava nu, não me vestiste. Era forasteiro, não me hospedaste. Estava preso e não me visitaste. Daí as pessoas dizem assim: Senhor, mas quando nós te vimos assim, não te fizemos? O que Jesus disse? Quando deixaste de fazer a um destes pequeninos. Então por isso que Colossenses diz: fazei tudo de coração, como ao Senhor e não aos homens. Ou seja, eu estou cumprindo a palavra. A minha fé está sendo aperfeiçoada. Mas quando eu começo a olhar e beber desse membro, irmãos, é aí que a minha fé, ela não está. Porque eu começo a ver as pessoas. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos falhas. Se nós formos procurar alguém que merece alguma coisa, ninguém merece nada. Mas porque eu faço? Porque eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo para o Senhor. E naquele dia, o Senhor, Ele vai cobrar. Naquele dia, Ele vai olhar para mim, vai olhar para você e ver se realmente nós fizemos a coisa certa. Se não estamos fazendo por vanglória, se não estamos nos cansando de fazer,
Mas se todos os dias a nossa fé ela é aperfeiçoada e continuamos fazendo, continuamos plantando. Último versículo para nós terminarmos. Aqui em Tiago, capítulo 1, e versículo 27 diz assim, ó: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Você entendeu o que é fé e o que é obra? Não basta dizer todos os dias eu tenho fé, mas para prosperar, para conquistar, para fazer, mas não poder ajudar ninguém, não poder contribuir para ninguém. Entenda que todos os versículos que nós lemos, entenda bem, ele diz aquele que pode fazer, aquele que tem condições para fazer, aquele que realmente pode e não faz. É isso que nós precisamos entender. O Senhor ele tem bênção sem medida para nós, mas muitas vezes somos negligentes nas obras. Só ficamos na fé. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. E alguém aparece na sua porta pedindo alguma coisa. Você diz, não tenho nada, não vou dar nada para você não. Não ajuda. Se você tem, faça a sua parte. Acompanhe as suas obras e as bênçãos do Senhor vão repousar sobre a sua vida. Amém? Irmãos, coloquem de pé.